Shalom, mais uma vez aqui com vocês. É uma alegria a gente estar aqui nesse tempo, né? Proclamando a palavra de Deus, meditando, aprendendo, crescendo. Eu espero que para você esteja sendo bastante gratificante, porque para mim tem sido um tempo muito interessante, um tempo de estudo, um tempo muito prazeroso, tá? E hoje nós vamos dar início a Romanos 15 e encerrar, né? Porque hoje é o último dia que a gente vai falar de Romanos. Eu espero que você tenha compreendido. Romanos é um livro difícil. Por quê? Porque a linguagem de Romanos, ela é para o povo judeu. Então, para nós, a gente não compreende muitas das coisas porque não é a nossa vivência. Mas para o povo judeu que vivia na lei, que conhecia a Torá, Paulo estava falando uma coisa A mais B. Para eles era uma coisa muito fácil, muito simples de ser assimilado, tá? Para a gente que fica um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que a gente tem avançado, que a gente tem, assim, desmistificado algumas coisas, né? E tenha crescido. Agora, Romanos é para ler muitas vezes, não é uma vez só que a gente vai entender tudo. Daqui a pouco a gente lê novamente e você vai acrescentar outras coisas, você vai tendo mais conhecimento. À medida que formos lendo outros livros, uma coisa vai casando com a outra e a gente vai crescendo com certeza, tá? Mas para um primeiro momento, eu acho que está uma medida boa para a gente caminhar. Outra coisa, eu queria, antes da gente iniciar o 15, só esclarecer, porque na aula passada nós falamos das coisas puras e impuras, que Paulo estava se referindo na alimentação, e eu citei a questão do sangue, e eu não consegui lembrar o nome do prato, que era frango ao molho pardo, né? E depois eu postei no grupo frango ao molho pardo. Quem ainda não tinha assistido o vídeo não entendeu, né? Achou até que eu estava promovendo um almoço com frango ao molho pardo. Então, quando os gentios se convertiam naquela época, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam se converter ao judaísmo, aí então eles ingressavam na vida cristã. Era assim que funcionava a igreja primitiva. E quando Paulo começa a proclamar o evangelho na Turquia, em Chipre, na Grécia, em outras regiões, os gentios, eles não queriam se submeter à circuncisão, eles não queriam se submeter às leis judaicas, enfim. E criou uma grande discussão em torno disso. E Paulo, quando vai a Jerusalém e se encontra lá com Pedro, que já tinha vivido uma experiência dessa com os gentios, lá naquela questão de Cornélio, quando Cornélio se converte, Cornélio é batizado no Espírito Santo, antes de batismo nas águas, e que também o Senhor revela a Pedro, aquela questão dos animais impuros, que ele disse que não ia comer, que nunca tinha comido coisa impura, e Deus diz a ele que, para não chamar de impuro aquilo que ele fez, enfim, mostrando que Cornélio, ele alcançou a graça de Deus, né? Sem passar por aquelas doutrinas, pelo legalismo, por nada disso. Então, e Paulo apresenta essas questões, porque muitos gentios não queriam caminhar com Jesus, por isso que eles não queriam passar por esse processo. E nesse concílio de Jerusalém fica definido que os judeus, os gentios, não precisariam mais se converter ao judaísmo, não precisariam mais se circuncidar e não precisariam seguir as leis judaicas, tá? A única coisa que fica, tipo, proibido, né, para eles, para os gentios, seria a prostituição, seria se abster de animais que morreram sufocados e era apresentado aos ídolos, porque naquela época muitos animais apresentados aos ídolos eram consumidos. Isso ficou proibido e ficou proibido comer sangue, né? Então, essas coisas que ficaram proibidas aos gentios. E hoje não é diferente para nós, se a gente analisar, nós estamos nesse grupo, né? O que eu disse é no sentido, eu não como mais sangue, que eu gostava bastante de um frango ao molho pardo. Hoje eu não como mais, desde que eu li essa passagem, o Espírito Santo falou comigo e eu abri mão disso, tá? Não estou dizendo para você abrir mão, você perguntou ao Espírito Santo. Se ele falar com você, se ele te der um discernimento, porque o que é para um, nem sempre é para o outro, né? Cada um vai seguir o que achar, a gente vai dando a direção, tá bem? De qualquer maneira, essa parte nós vamos estudar melhor no livro de Atos. Eu estou colocando aqui, porque algumas coisas a gente tem que recorrer ou ao Velho Testamento ou a outros livros, porque senão
o estudo fica muito vago, né? Então a gente precisa, às vezes, colocar uma coisa ou outra, tá? Mas o nosso foco nesse momento é Romanos, e hoje a gente encerra ele, tá bem? Lembrando que amanhã nós vamos começar o livro de Marcos, conforme a gente falou no princípio, né? A gente vai lendo o Evangelho e as cartas, vamos alternando para não ficar uma leitura cansativa, tá bem? Então vamos lá. No capítulo 15, Paulo inicia esse capítulo colocando um ponto final nas divergências entre judeus e gentios, que tinha, a gente viu na leitura, né, que tinha essas divergências. E Paulo afirmando que devem suportar a fraqueza uns dos outros, devem agradar ao seu próximo e não a si mesmo, e cita que Cristo não agradou a si mesmo, fazendo referência ao Salmo 69, no versículo 9. Esse salmo é totalmente profético e messiânico. É bastante citado no Novo Testamento, não deixe de ler. Salmo 69, leia ele todo, mas aqui nessa fala de Paulo, ele está citando o versículo 9. No versículo 4, Paulo fala claramente sobre o Antigo Testamento, que devem fazer dele estudo e entendimento, para que no Antigo Testamento, que pela paciência e consolação que há na palavra, não tenha esperança. Não é para se jogar fora. Naquela época não era para jogar a Torá fora, que começou um novo momento com Cristo. E nos nossos dias não é também para a gente jogar o Velho Testamento fora. Ele está lá, ele precisa ser lido e ser compreendido. E é belíssimo, né? Aqui Paulo está falando para os gentios que não conheciam a Torá. Então ele está explicando, né, a importância de se conhecer a lei. Declara que as consolações que são promovidas por Deus, no Deus da paciência, e a consolação vai conceder o mesmo sentimento, judeus e gentios, segundo Jesus. Isso é, em Jesus somos todos iguais. Então, o Deus da consolação, aquele que consola, ele consola todos. Paulo declara que Cristo é o ministro da circuncisão. Isto é, para os judeus, é a promessa de Deus feita aos antepassados, que quando você lê o Velho Testamento, todo o Velho Testamento aponta para a vinda do Messias. Então, Jesus é a confirmação daquilo que eles esperavam. Em todo o Antigo Testamento é apontado para Jesus, cumprindo assim a promessa que foi feita aos pais deles, como é citado ali. Pela misericórdia de Deus, os gentios foram incluídos na promessa. Por isso, devem glorificar a Deus. Paulo cita Isaías 10:10. Vai lá e lê Isaías 10:10. E também a confirmação do Salmo 117. Também que é um salmo profético, que é um salmo messiânico. Salmo 117, 1 e 2, que é o que Paulo cita aqui. O apostolado e o propósito de Paulo. Paulo declara que ele foi levantado para pregar o evangelho aos gentios e o fez por mais de 20 anos para o mundo não judeu. Fundou igrejas em vários lugares, de Chipre, da Síria, da Turquia, da Grécia. Você vê que Paulo andou bastante, né? Mesmo se fosse nos dias de hoje, os lugares são distantes. Pregou o evangelho desde Jerusalém até os arredores de Ilírico. Ilírico era uma província romana localizada na atual Eslovênia, Croácia e Bósnia. Você vê próximo à Itália ali e outros países. Ele procurava pregar aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Então Paulo tinha uma estratégia, né? Aonde as pessoas não conheciam Jesus, nunca tinham ouvido falar, era lá que ele queria ir. Diz que apesar de ter planejado ir ter com eles lá em Roma, né? Ainda não foi possível, mas que planeja ir à Espanha e passar por Roma, depois que for a Jerusalém, levar oferta para os judeus pobres. Oferta recolhida na Macedônia e Acaia, são regiões da Grécia. Lembrando que isso não vai acontecer, porque Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele é preso. Passará 2 anos em Cesareia, a gente até viu isso em Mateus, e só então irá a Roma como prisioneiro. Paulo fala que os gentios estão doando para os judeus pobres, por reconhecer os benefícios espirituais recebidos por causa da promessa feita para os judeus.
ao que Paulo concorda, declarando que se houve benefício participando dos bens espirituais, devem também ministrar os temporais, ajudar com, como eu disse, os gentios, eles receberam a parte da promessa, que é Jesus, eles foram beneficiados por essa inclusão, né, no reino. Então Paulo está dizendo que eles também devem participar daqueles apertos que os judeus naquela época estavam vivendo. Nos dias de hoje, muitos cristãos gentios, nós, né, entendem essa palavra e contribuem amplamente para o Estado de Israel e com obras de caridade judaicas de judeus não cristãos. Então, hoje a Igreja de Cristo, ela tem contribuído para que o recurso chegue a Israel, porque lá não tem só rico, tem gente que acha que todo judeu é rico, tem judeu pobre, tem judeu necessitado. Então, a igreja, pelo mundo afora, ela tem recolhido ofertas e continua mandando para Israel, para socorrer os judeus pobres, tá? E os judeus não cristãos. Paulo encoraja a igreja de Roma a orar por ele nessa viagem para Jerusalém. Temia que algo pudesse acontecer a ele, como os rebeldes da Judéia e a própria igreja de Jerusalém, porque estava havendo uma desavença ali, né? Para que aceitasse a sua posição em relação aos gentios. Essa relação que a gente falou no início, né? Da circuncisão, da alimentação. Então, Paulo coloca para eles isso, para quê? Para que a igreja orasse por ele, porque ele estava preocupado, né? E assim, ele instrui aquelas pessoas a seguirem em frente, ele incentiva as pessoas a doarem, os cristãos, né, a doarem para Israel, para a comunidade judaica não cristã, e o que eu falei, até hoje, Israel recebe esses recursos, tá? Então, daqui a pouco a gente se vê novamente.